E aí, nesse vídeo, vou falar sobre o Oblivious DNS, o DNS sobre HTTPS usando um proxy dentro da rede de computadores. Aqui temos a RFC, que é a RFC oficial, Request for Comment 9230. Ela é experimental ainda, 2022, junho de 2022, é a documentação oficial. Aqui nesta RFC é mostrado o funcionamento desse Oblivious DNS. É utilizado a criptografia. O que acontece? O DNS padrão vai usar a porta 53. E o DNS criptografado é a 853. Fica um padrão de tráfego na rede. E esse padrão pode ser identificado. Então é uma forma de ficar anônimo o DNS, misturando esse tráfego de rede com o HTTPS porta 443. Basicamente o funcionamento, mas como que ele funcionaria basicamente? Ele precisa aqui do cliente Oblivious, do proxy alheio e do alvo alheio. No caso aqui, é um cliente que envia as consultas DNS para o alvo alheio. O alvo alheio vai estar entre o Oblivious e entre esse alvo alheio e o cliente Oblivious vai ter o proxy alheio. Essa grande mágica, vamos dizer assim. Ele vai enviar o cliente Oblivious para o proxy vai enviar para o alvo. No caso, pode ser a Cloudflare que está encabeçando esses estudos aqui, mas pode ser a Quad9, pode ser outras empresas de DNS também. Mas no caso aqui, o funcionamento utiliza criptografia. Aqui está uma figura mais detalhada do funcionamento. O cliente vai utilizar esse proxy e depois vai chegar no alvo usando esse Oblivious. Essa configuração usa o DNS Crypt. Aqui a Cloudflare também tem um artigo que faz um estudo mais avançado, demonstrando o funcionamento, até mesmo se a velocidade desse Oblivious DNS ela é compatível com os outros métodos também de resolvedor de nomes. Aqui temos métricas nesse artigo. Temos aqui um GitHub que lista a configuração desse Oblivious DNS mais detalhado. Eu segui esta configuração deste GitHub. No caso, aqui está o link, aqui está o usuário. Então podemos seguir aqui e temos os servidores Oblivious. No caso aqui, os Oblivious servidores está listado no DNS Crypt, que é oficial. Aqui no DNS Crypt temos as configurações dos servidores, são vários servidores que podemos utilizar, e também os relés, né? Os relés, também precisamos dos relés, que são alguns aqui, são menos, mas também estão aqui. No caso aqui da configuração, seguindo a sua configuração, o que primeiro temos que fazer? É baixar o DNS Crypt. Primeira coisa, entramos aqui no github.com dnscrypt -proxy -releases. Aqui temos diversas arquiteturas e sistemas operacionais. No meu caso aqui, e no caso da maioria, eu acredito, mas depende da utilização do sistema operacional e afins, aqui está o DNS Crypt Proxy Linux x8664. Copiar o link, entramos aqui no terminal, wget o link. Fazendo isso, baixa o arquivo, que vai ficar aqui, neste diretório. Claro que eu posso passar esse arquivo para /opt, que é o correto. /opt. Aqui eu posso dar um move /root para cá. tar -xf. Ele vai fazer o desempacotamento ali. Aqui está a pasta. Esse arquivo aqui podemos excluí-lo para não ficar ocupando espaço. Mover o nome dessa pasta para DNS Crypt -proxy. Movemos a pasta. No caso aqui eu já tenho um arquivo de configuração pronto, que está em /home, root, quero dizer, DNS Crypt. Aqui está toda a configuração que está aqui nesta lista aqui que a gente pode seguir, nessa configuração do DNS Crypt
por esse usuário aqui do GitHub. Então, seguindo essa configuração, ele utiliza o ODOH Cloudflare e o COC AMS. Temos aqui essa configuração que vamos listar a porta, que vai ficar listado o nosso DNS. No caso aqui, está aqui essas configurações. Listem addresses 127.001.5350, que é no caso seguindo aquela configuração, mas pode ser qualquer outra porta. Aqui está o IPv6. Se não utiliza-se o IPv6 nessa máquina, é só tirar essa configuração, apagando as configurações de IPv6 e até mesmo colocando IPv6 service aqui, ó, já está em false. Enfim, colocando IPv6 como false. Por exemplo, vamos pesquisar aqui IPv6, ó, bloque IPv6. Bloque IPv6, dá para colocar true aqui, se quer bloquear o IPv6. E seguindo a configuração aqui, é só colocar um comment nesta linha aqui, e seguir essa configuração aqui, e aqui descomentar essas linhas aqui, que é o sources ODH. Se formos procurar aqui, no nosso arquivo, está aqui. Descomentar estas linhas aqui, que aqui está a chave pública desses servidores. Essa é a grande sacada. Esses servidores relés, o server e o relay, ele vai o quê? Servir como um proxy. Esse tráfego DNS fica anônimo. Ele é uma forma de anonimizar o tráfego DNS, fazendo uma alternativa até mesmo ao Tor, ao DNS over Tor. Isso aqui é uma alternativa ao Tor, só que vai ser resolvido por uma grande corporação. Claro que fica anônimo, porque nem o ISP fica sabendo dessa conexão, porque fica no tráfego, e nem a rede que passa, né? Onde passa o tráfego de rede na rede mundial de computadores na WAN, no caso. No caso aqui também as routes são mais uma configuração. Aqui está a configuração para colocar o serviço de pé. Então é dar um contrabarra naquela pasta. A pasta qual que é? Vamos ver, no caso aqui, esse arquivo que já está pronto. Já está pronto esse arquivo para essa pasta aqui. Movi aquele arquivo para dentro dessa pasta. Vou entrar dentro dela. O /pt DNS Crypt já está aqui. Aqui está o arquivo, que já tinha modificado. No caso, se a pessoa não tem aquele arquivo, ali mesmo naquela tutorial aqui, example DNS proxy que está dentro daquela mesma pasta. O example está aqui. DNS proxy, são vários exemplos de arquivos. Então dá um CP, copia e faz as modificações necessárias e alterações que a mesma pessoa pode fazer. No caso aqui, seguindo a listagem, ele vai executar e após isso dá para nós testarmos o resolver. Então seguindo a configuração aqui, vou copiar e colar mesmo. Então seguindo a configuração ali, já está setadas as configurações. Vamos ver se o serviço está completamente funcionando. Então, aqui no meu caso, esse arquivo que eu já tinha modificado, se eu executar esse serviço, aqui ele vai mostrar logs. Esses logs não estão aparecendo no meu caso. No caso da primeira configuração que a pessoa fizer, vai aparecer. Por quê? Porque eu coloquei para esses logs no arquivo de configuração principal aqui, o tom L, DNSCrypt tom L, para criar um arquivo de log. Então, ele não vai aparecer os logs para mim aqui no meu caso. No caso da primeira configuração vai aparecer porque a configuração não é modificada. Então, se formos aqui no arquivo principal, log, tem aqui o arquivo que vai gerar esses logs. Isso aqui, ó, log file dnscryptproxy.log. Então, ele gera esse arquivo que está aqui, no caso da pasta criado. Enfim. Após isso, após verificar os logs se está tudo funcionando, vamos startar o serviço propriamente dito. Startando o serviço foi startado. E aqui está para verificar esse arquivo. No caso, já é um daemon do sistema. No caso, ele já vai rodar no systemctl. Está rodando aqui no systemctl. Ou seja, eu posso estopar esse serviço a hora que eu quiser e ver o funcionamento dele. ss-tan, aqui está o 127.001.5350. No caso, eu deixei a porta. Por quê? Porque no meu caso aqui, eu vou configurar no Pi-hole. O Pi-hole é um
um DNS, que é na verdade, várias configurações de DNS, que eu já tenho um vídeo nesse canal. É configurado diretamente no Pi-hole esse DNS aqui, e configurado para fazer esse resolver de nome no Pi-hole. O que acontece? Se eu usar diretamente na máquina aqui, então eu modifico aquele arquivo, dnsscript.toml, modifico ali e coloco 5.3 aqui, a porta padrão. Se eu não tiver outro DNS rodando na máquina, não tem outro DNS, então eu coloco 5.3 aqui. E no IPv6, se eu utilizar, também 5.3. Então eu restarto esse serviço, como não tem nessa máquina outro serviço, e dou novamente um status ss-tin. Aqui já está em 5.3. O que eu vou fazer? Vou dar um vim em /etc resolve.conf. Aqui o meu está immutable, então chattr -i /etc resolve.conf, vim, e colocar o 127.0.0.1, no meu caso aqui. E agora, se eu fizer um nslookup duck.com, ele vai resolver através desse DNS, usando esta tecnologia do DNS Crypt com Oblivious DOH, DNS over HTTPS, Oblivious DNS over HTTPS. Então, basicamente, a configuração era essa. Aqui estão os servidores, aqui continua os servidores e os relés, como eu já demonstrei. Aqui continua a configuração. A configuração aqui ele lista para colocar no Pi-hole também, onde coloca no Pi-hole essa configuração. Eu já fiz um vídeo nesse canal sobre isso, mas não era com esta tecnologia, com esta configuração. Basicamente a configuração era essa, assim o sistema fica saindo na porta 443. Então eu instalei o tcpdump aqui, tcpdump-ns maiúsculo A, port 443, para ele filtrar só as portas 443. Eu vou fazer um nslookup aqui. O que vai acontecer? Vai mostrar o servidor que ele está indo para esse proxy. Então, no caso aqui, é esse proxy aqui. Se formos nos servidores lá, que é utilizado aqui no caso, podemos escolher outros aqui para fazer a configuração de toda essa configuração. Aqui nos relés, se eu não me engano, aqui, relés, aqui está o ODH Relay Crypto SX, que é o Fastly, que é no caso aqui do Frank Dennis, que é, se não me engano, é um dos desenvolvedores do DNS Crypt, é mantido esse servidor por ele. Esse servidor aqui que foi resolvido, esse IP aqui, ó, é mantido por ele, esse servidor. Fiz um teste aqui de DNS Leak, só para demonstrar. Aqui está o DNS Leak, que é o site oficial para fazer esses testes. Aqui está os endereços IPs dos servidores, onde mostra o ISP, no caso aqui, Cloudflare, São Paulo, Brasil. Ou seja, não está vazando. Essa aqui é a questão. Se aparecer aqui o ISP da pessoa, no caso, o ISP que a pessoa utiliza, não está funcionando. Essa aqui é a questão. Tem que aparecer aqui no caso desta configuração, é da Cloudflare. Ou seja, funciona desta forma. Basicamente o vídeo era isso. Se gostou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até mais.